Olá! Hoje eu irei falar um pouco sobre um dos tópicos do CPC 00, regime de caixa e regime de competência. Minha equipe conta comigo, Lia Valesca e com Yasmin Oliveira. Agora vamos entender dois dos conceitos fundamentais da contabilidade, o regime de caixa e o regime de competência, que são formas diferentes de registrar as receitas e despesas de uma empresa, e saber a diferença entre eles pode fazer toda a diferença na sua gestão financeira. A começar pelo regime de caixa. O fator gerador para o reconhecimento de uma transação é o momento do pagamento ou do recebimento efetivo, e não a data em que a transação foi acordada ou realizada. Esse regime é simples e usado principalmente por empresas menores, ou para fins de controle de fluxo de caixa imediato. Dentre as vantagens do regime de caixa: fluxo de caixa mais realista. A tributação ocorre com base no momento em que o dinheiro efetivamente entra ou sai do caixa da empresa, o que reflete de forma mais precisa a realidade financeira do negócio, especialmente para pequenas empresas. Menor complexidade. Maior controle do fluxo de caixa. Com o regime de caixa, a empresa tem mais controle sobre sua situação financeira no curto prazo, pois os impostos só são pagos quando o dinheiro entra efetivamente. Agora, um exemplo prático. Imagina que você vendeu um serviço em setembro, mas o cliente pagou em novembro. No regime de caixa, o registro da receita só vai ocorrer em novembro, que é quando o dinheiro entra na sua conta, quando o pagamento é efetivado. Agora, partindo para o regime de competência, que é um método contábil que registra transações financeiras no período em que ocorrem, independentemente do recebimento ou pagamento efetivo. Reflete a realidade financeira da empresa, considerando despesas e receitas. Permite a análise precisa do desempenho financeiro. As vantagens do regime de competência: precisão contábil. Análise de desempenho permite avaliar a eficácia e eficiência. Planejamento estratégico, por ser a longo prazo, ajuda a definir metas e objetivos financeiros. Gestão de riscos, identifica áreas vulneráveis. E conformidade legal, atende às exigências da Receita Federal e normas contábeis. Um exemplo prático, utilizando o mesmo exemplo do regime de caixa. Se você vender o serviço em setembro, mesmo que o pagamento aconteça somente em novembro, a receita será registrada em setembro, que é quando o serviço foi efetivamente prestado. Em resumo, o regime de competência é ideal para uma gestão financeira mais detalhada e de longo prazo. É obrigatório para empresas de maior porte que precisam seguir normas contábeis rigorosas. Sobre as desvantagens de cada regime. Desvantagens do regime de caixa: dificuldade em contabilizar despesas futuras, limitações na gestão de impostos e dificuldades em controlar créditos. Desvantagens do regime de competência: requer conhecimento contábil avançado por ser mais complexo, requer ajustes para refletir a realidade financeira e dificuldade em controlar o fluxo de caixa. Os registros baseados em cada regime. De competência: livro diário, livro-razão, balanço patrimonial, DRE. No regime de caixa: livro de caixa, livro de entradas e saídas, relatório de fluxo de caixa e balanço de verificação. Em resumo, cada regime tem suas vantagens e desvantagens. A escolha entre um ou outro vai depender do tipo de controle financeiro que a sua empresa precisa. O regime de competência é mais completo e adequado para uma análise mais detalhada da saúde financeira, enquanto o regime de caixa é mais direto, focando no fluxo de caixa imediato. E com isso finalizamos nossa apresentação. Muito obrigada!